Muito bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma madrugada com Deus começando. Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Deus seja louvado pela sua presença, Deus seja louvado pelo despertar que estamos começando. Mais um momento de busca, de orientação, de mensagem, de testemunho, de experiência para edificar nossa vida e, acima de tudo, prepararmos para recebermos do Senhor a promessa da chuva cirúrgica. Que essa promessa alcance a você, a sua família, a todos que um dia desejarem ardentemente esse batismo, esse poder, a chuva cirúrgica prometida por Deus nos últimos dias. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos finalizando, chegando ao final de uma semana de oração. Tivemos aqui a presença do nosso pastor Edmilson, que está de mudança. Aliás, já mudou, viu, pastor Robson? O pastor Edmilson mandou uma mensagem para mim aqui que está pior do que arroz de terceira, todo quebrado, e não vai poder estar conosco hoje. Mas louvado seja Deus que durante essa semana tivemos a presença do pastor Jefferson e ele vai dar sequência aos trabalhos finalizando a semana de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar para orar conosco neste momento. Eu vi o rostinho dela por aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Aqui, cadê? Não, não está aqui, foi impressão minha. Aqui. Lúcia Carvalho, bom dia, irmã Lúcia. Abra seu áudio, por gentileza. A senhora me ouve? Bom dia, irmão. Bom dia, irmã Lúcia. Tudo bem? Tudo bem? Ontem eu não entrei porque eu estava na estrada, saí Ok, do Espírito Santo, estou aqui na Bahia, em Onápolis, na casa do ok. meu pai. Aí faltou energia por esses momentos, não, né? Tá tudo escuro aí. É, irmão, tá um caso sério essa energia. Irmã, eu quero convidar a senhora para nos consagrar nesse momento. Apresente este grupo a Deus, iniciando então a jornada dessa madrugada. Pode ser? Quem puder ficar de joelho, Fique à vontade, irmã. eu estou de joelho. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, pela tua graça e bondade, e também, acima de tudo, a tua misericórdia, que nos concedeste, Senhor, o poder de estarmos aqui através do Espírito Santo, para te buscar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, cada filhinho teu aqui representado. Na pessoa do irmão Mário, ajude que ele sempre tenha força, tenha vigor espiritual para poder conduzir essa igreja virtual, como a irmã sempre fala. Que tu possa, Senhor, nos dar também poder para as bênçãos que aqui recebermos, também distribuirmos para outros, convidando para entrar para esse grupo, convidando para assistir no YouTube e também, Senhor, através dos ensinamentos, nós dizer para outros as maravilhas que tu tem nos ensinado. Neste momento nós pedimos o batismo do Espírito Santo. Usa a boca do pastor Jefferson e dá ele poder do alto, Senhor. O que nós queremos muito, Senhor, nós necessitamos desesperadamente do Espírito Santo. Pela tua graça, Senhor, nos batiza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe ricamente aí o seu Amém. ministério de mordomia e comportagem, né? Amém. Deus é contigo, minha irmã. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Vamos louvar o Senhor. Quando chega o
Louvado seja o nome do nosso Deus, somente a Ti daremos louvores, somente ao Senhor é digno de honra, glória e de louvor. Nós, queridos irmãos, nós teremos agora um momento de oração. Nós queremos convidar alguns amigos que estão conosco em oração. Quero convidar aqui, eu vi o rosto dele, aqui está ele, meu irmão Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, meu Mário. Como é que estão as coisas por aí? Tapetinga, né? Em Tapetinga, o negócio está meio complicado, mas estamos vivendo, Amém, tá pela fé. com certeza. Muito bom, irmão. Quero convidá-lo a orar conosco nesse momento, tá bom? Ok. Quero convidar também meu querido amigo, meu amigo Pastor Robson. O senhor também vai fazer parte do grupo que vai estar orando nesse momento, Pastor Robson. Pronto, tamo junto. E quero convidar também para orar conosco. Cadê? Deixa eu ver, ele estava aqui, o Valadão. Irmão Ademir, cadê o senhor? Está aqui. Irmão Ademir, abra seu áudio, por gentileza. Está me ouvindo? Aqui, graça e paz para todos. Bom dia, irmão Ademir. Muito bem, queridos. Vocês, senhores, estão sendo convidados a fazer orações nesse momento, interceder nesse momento. Meu irmão Arnaldo estará clamando ao Senhor pelo batismo da chuva serôdia. Como nós precisamos disso, é uma promessa que Deus fez, que vamos estar buscando através da oração do nosso irmão Arnaldo. Pastor Robson, nos apresente a Deus ali os pedidos que estão no varal, pastor, são diversos os pedidos. E o nosso irmão Ademir estará orando mais uma vez pela conversão dos nossos familiares. Jesus está voltando, irmão Ademir, nós queremos a nossa família junto conosco para encontrar com Jesus, tá bom? Se você puder e quiser ficar de joelhos, irmãos, fique à vontade, tá bom? Começando pelo irmão Arnaldo, depois pastor Robson, depois o irmão Ademir. Ok. Maravilhoso e santo Deus, nosso Pai querido, Criador de todo o céu, da terra, do mar e das fontes das águas, Deus que nos criou e nos mantém. Nós te agradecemos pelo privilégio de mais um dia na tua presença. Te pedimos, Pai querido, perdão, porque somos fracos, falhos e pecadores, mas nos encontramos, Deus querido, na tua presença, Verdade. lutando, nos esforçando, para que o Senhor nos ajude, Pai, a nos manter de pé. Nos encontramos no meio de uma guerra, Senhor Deus, Verdade. onde o nosso inimigo se encontra furioso, querendo nos destruir como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa Tem devorar. misericórdia. Misericórdia, sim. Mas nós temos, Pai querido, a certeza da vitória, Amém. Amém. porque Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, já venceu. Ele venceu como um cordeiro lá na cruz do Calvário. É verdade, sim. E nós podemos ser também, por meio de Cristo Jesus, mais que vencedores, assim diz a tua palavra. Amém. Amém, Amém. Senhor. Glória a Deus. Mas o nosso propósito todo especial nesse momento de oração, Senhor, é te pedir que o Consolador, o qual Cristo Jesus prometeu enviar quando fosse ao céu, e que com certeza ele está aqui na terra, Amém. ou seja, Amém. concedido, Senhor, para que nos cele para o teu reino, para a salvação, Amém. para a confirmação, ó Deus querido, do teu propósito em nossas vidas, para que seja, Deus querido, verdadeiramente o nosso Consolador, para que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Amém. Amém. mas também, ó Deus querido, para nos conceder o poder dos altos céus, se o Senhor prometeu derramar o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Louvado seja teu nome, Senhor. como aguaceiro da chuva serôdia, Senhor. Amém. E nós entendemos que nós estamos necessitando, Pai. A igreja tem passado por momentos difíceis, Verdade, sim. momentos tristes, Pai. Nós temos visto o quanto distante estamos de Ti, Senhor.
Tenha misericórdia de nós. O que a tua palavra nos diz é uma verdade, Senhor Deus. Nós entendemos, às vezes, achamos que somos ricos, somos abastados, de nada temos falta, quando na realidade a tua palavra diz que nós somos cegos, miseráveis, pobres, nus. Que nos aconselha, Senhor Deus, o que precisamos fazer. Então, Pai querido, nos ajuda pelo poder de teu Santo Espírito a vencer cada dia, Amém, Senhor. a conseguir o colírio, Pai querido, para abrir os nossos olhos e ver a nossa condição vergonhosa, Senhor. Se compadece. Querido Deus, toma-nos em tuas mãos, Pai querido. Ajuda-nos. Concede-nos, ó Deus querido, o dom do teu Santo Espírito, para que possamos testemunhar de ti no nosso viver, Amém. Amém. sem palavras e quando precisar com palavras também, Senhor. Amém, Senhor. Então, nos ajude pelo conhecimento, ó Deus querido, da tua palavra, que é a Bíblia. Estarmos alimentados e fortalecidos, porque o seu Santo Espírito nos fará lembrar de tudo no momento necessário. Então, nos Amém, concede, Pai Senhor. querido, esse Espírito, para transformar o nosso viver, para tirar, Deus querido, de nós tudo aquilo que não te agrada e nos aproximarmos cada vez mais de ti. Nós te pedimos, Pai, não porque haja em nós méritos, mas é porque reconhecemos o quanto dependemos de ti. Dependemos do teu Santo Espírito. E assim nós te pedimos em oração, no nome santo e eterno do teu maravilhoso Filho Jesus. Amém. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que continuamos esta oração Amém. para colocar diante do teu altar as necessidades dos teus filhos. Amém, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que nós temos de nos encontrarmos aqui, ainda que virtualmente, para a segunda, quarta e sexta estarmos não só orando, clamando pelo batismo do Espírito Santo, como também orando uns pelos outros e apresentando ao Senhor as nossas necessidades, bem como ouvindo a tua palavra. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor os pedidos que têm sido colocados aqui neste grupo, esse grupo de oração, onde temos intercedido todos os dias em favor dos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando lutas, como disse o teu servo, irmão Arnaldo. Vivemos numa guerra, e nesta guerra muitas vezes somos feridos de diversas maneiras. Então oramos para que o Senhor tenha misericórdia, incline os teus ouvidos e dirija os teus olhos para o clamor dos teus filhos, que são feitos aqui neste grupo, aqueles que são apresentados também cada dia nas salas simultâneas. Nós temos muitas necessidades de várias ordens, né? Necessidades físicas, necessidades espirituais, problemas sociais, dificuldades nos relacionamentos, familiares que estão sofrendo também, outros que estão afastados do caminho, filhos que se afastaram da casa do pai. E assim, há uma ordem muito grande de problemas que nos afligem. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus, suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor. Que tome em tuas mãos, ó Deus, as necessidades dos teus filhos. O Senhor conhece, o Senhor já conhece. Nós estamos clamando, ó Deus, para que o Senhor responda, atenda, segundo a tua vontade, as necessidades de cada um. Amém, Senhor. Dê a cura ou dê a força para suportar. Dê a solução ou dê resiliência, abnegação, para esperarmos inteiramente no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entregar a nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos a confiar em ti. Ajuda-nos a esperar no Senhor e descansar, certos de que o Senhor está cuidando de nós e que de todas as coisas certamente contribuirão para o nosso bem. Portanto, toma em tuas mãos, Senhor, a cada um desses pedidos que foram apresentados por teus filhos e por amigos que sempre pedem oração. Toma em tuas mãos. De maneira especial, Senhor, nós oramos pelos enfermos. Nós temos alguns irmãos que estão enfrentando enfermidades terríveis, que trazem muito sofrimento. Nós oramos pelo alívio da dor destes irmãos que estão passando por essa situação. Se conosco, continua nos abençoando nesta manhã. Nós depositamos todas essas coisas em tuas mãos, confiantes nos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, Senhor. Continuando, Senhor, na tua presença,
E a palavra do Senhor fala: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizeis: grande coisa o Senhor tem feito por cada um de nós e por Amém. eles. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos mais uma vez, Senhor, por estarmos acordados nessa igreja virtual, buscando o Teu Santo Espírito, pedindo a Obrigado. unção do Teu Santo Espírito para que tudo que seja feito por honra e glória do Teu Santo e bendito nome. Amém. Senhor, Amém. aqui foi exposto, Senhor, vários comentários sobre a vida de cada um de nós, as coisas que vêm acontecendo, Senhor. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Compadece, Senhor, das nossas famílias. Compadece Amém. dos teus filhos, Senhor, que Toca, clamam pelo teu nome. Que busca verdadeiramente em espírito e em verdade. Conceda-nos, Amém. Senhor, o teu amor. Conceda a tua paz. Conceda-nos, Senhor, sabedoria para sabermos como chegar aos teus pés, Senhor. Estamos Amém. aqui clamando pelo batismo do Espírito Santo, clamando também, Senhor, pelas famílias que estão afastadas de Traz de ti, Senhor. volta. Que o teu Santo Espírito, Senhor, habite no coração de cada um deles. Coloca um coração de carne, Senhor, verdadeiramente na cada um deles, para que eles voltem para a tua casa antes que a porta da graça se feche. Amém. Pai Amém. querido, eu busco também, Senhor, o pedido dos nossos irmãos, complementando o pedido do nosso irmão, que o teu Santo Espírito visite o coração de cada um dessas famílias, principalmente dos meus filhos. Tenha do meu- misericórdia. Ontem ele passeando de bicicleta, mas os colegas levou uma queda e foi Restaura-nos. ao hospital, Senhor, e foi feita uma cirurgia e pegou mais de 10 pontos, meu Pai, à noite. Tenha misericórdia. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor visita, Senhor, meu neto. O nome dele chama-se Samuel. Teu Santo Espírito habite no coração dele, para que eles Amém. também possam estar te buscando em espírito e verdade. Perdoa, Amém, Senhor, os nossos pecados. Nos Tenha conceda misericórdia. culto na tua presença. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Não porque há mérito nenhum em nós, Senhor, mas que nós tivemos inspirado em teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, senhores. Deus continue cuidando de cada um de vocês, tá bom? Bem, gente, hoje nós vamos ter uma mudança, apenas hoje, tá bom? Hoje nós não teremos a sala simultânea. Nós vamos aproveitar esse tempo para que o pastor Jefferson e a pessoa que vai dar o seu testemunho tenha mais tranquilidade em relação ao tempo, tá bom? Então, hoje nós não teremos a sala simultânea, mas retornaremos na segunda-feira ao seu estilo normal, todas as sequências da programação, ok? Então, eu quero convidar, nesse momento, pastor Jefferson, amigo, querido pastor Jefferson. Tu me ouves, homem de Deus? Sim, Mário. Você tinha dito que teria um testemunho hoje, a Sim, irmã nós temos Marta? a irmã Marta para dar um testemunho, pode ser agora? Então faz o testemunho e aí eu pego na Então, sequência, logo na sequência, tá bom? ok, Pode ser. pastor, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, quero convidar aqui, ela estava aqui na estante, eu vi Martinha aqui. Marta, muito bom dia, abra seu áudio, por gentileza, Marta. Bom dia a todos. Bom dia, menina, você fala de Camaçari, né, Marta? Na Bahia? Aqui na Bahia mesmo. Você é minha vizinha aqui, né? Marta, você me falou que tem um testemunho e nós queremos que você compartilhe conosco. Você vai ter um tempo para compartilhar conosco dessa experiência que você tem para nós. Fique à vontade, amiga. Então, era dia 20 de dezembro. Deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. Você está deitada? Sim. Consegue sentar? É porque eu ainda estou com aquele problema, não posso ficar muito tempo sentada, Ok, mas então, Marta. Pronto. aqui tá bom? Fique à Assim tá vontade, bom? Marta. Se você não aguentar, pode recolher seu corpo aí e encostar na cama, tá bom? Fique à Ok. vontade. Muito bem, Marta. Então, Continue.
Era 2019, mais precisamente no dia 20 de dezembro, quando eu já tinha acontecido várias vezes, mas mais uma vez eu tentei contra a minha vida. Mas antes de começar a contar, eu quero dizer para os irmãos e para mim mesma que coloquemos os nossos caminhos, a nossa vida nas mãos de Deus e confiemos nele, porque todas as vezes que estiver escuro, lembre que a luz vai aparecer. E 2017 eu perdi o meu amor. Era muito duro para mim saber que eu ia ver. E eu não conseguia ficar em paz. Então, eu tentei por minha vida, contra a minha vida, na verdade, 5 vezes. E não foi diferente nesse dia. Nessa noite do dia 20, era aniversário da minha sobrinha, Daniela, sobrinha de Robert. E eu tinha ido para lá de manhã. Só que eu saí daqui, eu moro aqui no Alto da Cruz, eu peguei uma moto e com a sacola do presente dela e botei umas roupas na mochila e falei para o Gabriel, mandei uma mensagem que eu estava indo para casa de Daniela e que eu amava muito ele. E fui. Quando eu cheguei lá, já era hora de almoço, nós fomos para um restaurante, almoçamos, e eu retornei para a casa dela, nós retornamos. Ela trabalha com água, então ela ficou lá empenhada no trabalho dela. Quando foi à noite, eu tomei todos os comprimidos possíveis e imagináveis que você possa ter na cabeça agora. E orei a Deus que eu não amanhecesse o dia, que eu queria mesmo, eu não queria mais estar aqui, porque para mim estava sendo tão difícil quanto é, assim, quanto você nem possa imaginar. Eu estava no fundo do poço mais escuro que você possa ver agora que existe, ou pensar que existe. Mas passei a noite toda lá e a única coisa que eu pensava que eu queria, não fazia xixi, não sentia vontade de beber água e só orava a Deus que eu não amanhecesse o dia. Mas de manhã, o dia amanheceu e Daniela chegou lá no quarto e disse: tia, ela me chama sempre de amor, amor, como é que você tá? Tudo bem? Aí eu me abri com ela. Ela, ela amou, você fez isso no dia do meu aniversário. E ela estava sem falar com o Gabriel antes de Robert falecer. Eles já tinha 2 anos que Robert tinha falecido. Eles tinham tido um desentendimento por causa de uma ex do Gabriel e ficaram sem se falar. E ela pegou na mesma hora, ligou para o Gabriel e disse: ó, Marta fez isso e isso, por favor, venha buscar sua mãe, porque eu não tenho como levá-la para o hospital, ela estava sem carro. Gabriel tocou para lá e falou assim, e chegou na cama e disse assim: Marta, porque muitas vezes ele me chama de Marta, parece assim que é o pai dele, que ele é o meu pai, ou seja, que ele está no lugar do pai dele. Me advertiu, olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: você pode se jogar do segundo andar onde você mora, você pode fazer tudo o que você fizer contra a sua vida, mas eu não vou te perder. Me botou dentro do carro, porque eu não estava conseguindo andar, estava toda dormente, e me levou lá para o Hospital Geral. Quando chegou, antes disso, dele ligar o carro, ele falou assim: mãe, eu sou órfão de pai, eu não vou aguentar viver sem você. Naquela hora eu vi o Espírito Santo falar comigo, mas de uma maneira tão grandiosa, irmãos, e eu não consigo falar disso se eu não chorar, se eu não consigo falar disso, sabe, sem me emocionar. Foi tremendo. Fomos para o Hospital Geral, quando chegou lá, um rapaz trabalha na faxina do hospital, ou seja, não querendo aqui menosprezar ninguém, pelo amor de Deus, mas ele não era enfermeiro, ele não era absolutamente nada daquele setor da saúde assim. Ele largou tudo que ele estava fazendo, largou o mop dele, sentou numa mesa, olhou para mim, Gabriel ficou em pé junto de mim, fez assim: a senhora pode tentar contra a vida da senhora,
mas nem estricnina vai tirar a vida da senhora. Aquele homem usado por Deus. Voltei para casa de Daniela, fiquei lá o dia todo, porque eu tinha que tomar algumas coisas, e o médico disse assim, ó, a senhora não precisa de lavagem estomacal, a senhora vai dormir o dia todo. Cheguei na casa de Daniela, o meu sobrinho tinha chegado de Maceió e disse assim, tia, e esse mesmo sobrinho meu tinha me levado, assim que Robert faleceu, ele me levou para a casa dele, lá em Maceió, e ele sempre foi, assim, muito querido, sabe? Esses dois são irmãos muito queridos, eles sempre cuidaram de mim durante todo esse tempo do luto. Fato é que eu voltei para casa, e isso eu acho que foi uma quinta-feira, não lembro bem. Eu sei que no sábado eu recebi a visita do meu irmão Mário, da Cris, da Carol, que infelizmente não está frequentando mais o nosso meio, mas ela é muito querida, e o irmão Edinaldo, que é ancião da nossa igreja. E eles chegaram aqui em casa, eu ainda estava morando aqui no segundo andar, e eu não sabia dessa visita, porque há muito tempo eu não recebia visita de irmãos na minha casa, e eu sentia muita falta disso. Mas a vida toca, e os meus irmãos da Glebal, meus irmãos aqui da Igreja Virtual são muito queridos comigo, são amáveis e se importam comigo, porque eu achava na minha cabeça que ninguém mais se importava. Eu achava que Jesus, que o Espírito Santo tinha esquecido de mim. Naquele dia, uma tarde de sábado, minha casa, irmãos, era assim, era um improviso, porque, na verdade, quando o Robert faleceu, eu fiquei sem casa para morar, o Gabriel me acolheu aqui na casa dele, não que o Luciano não tenha me acolhido na casa dele, não é isso, mas morar na casa, né, de um casal é bem complicado, e eu morava 3 meses lá, mas eu achava que aquilo ia atrapalhar o relacionamento do meu filho, e não é fato que atrapalha mesmo, não é bom nem para a nora, nem para a sogra. E eu deixo isso aqui como advertência, porque eu amo a minha nora. Ela é uma figura assim muito amável, muito querida mesmo, e gosta muito de mim, eu sei disso. Mas é complicado. E aí, eu, quando eu recebi os irmãos, eu fiquei muito feliz. Só que minha casa, como eu disse, era um depósito. Agora que eu estou aqui no primeiro andar. Só que assim, eles chegaram, não olharam para isso. Porque é fato que quando você chega na casa de alguém, mesmo sendo irmãos em Cristo, claro, mas era estranho. E eu evitava até convidar alguém. Mas nesse dia foi tudo diferente. Era uma luz que estava entrando na minha casa. Foi uma luz que esse irmão trouxe. Esse irmão se chama Mário, cara. Eu hoje considero Mário meu anjo também. Naquele dia, Mário sentou num puff. Eu tenho esse puff até hoje, Mário. Ele sentou com as pernas dobradas. Depois de muita conversa de todos, pegou a palavra do Senhor. Aquele não era Mário, irmãos. Quero deixar isso aqui para vocês. Aquele não era Mário, era Jesus na minha casa. Ele inclinou a cabeça, abriu um pouco a capa da Bíblia, olhou para mim, levantou um pouco o semblante dele e disse assim: Marta, sepulte Robert. Irmãos, se você souber o que significa essa frase, se você está em luto, caramba, conta, meu irmão. Essa palavra, essa frase me tirou do fundo do poço. Nunca mais eu tentei contra a minha vida. Nunca mais eu pensei em tirar minha vida, porque eu entendi naquele dia que Jesus entrou na minha casa, usou o meu irmão. Esse irmão que eu amo tanto, ele sabe o quanto eu sou grata a Deus por Deus ter usado ele. Porque ninguém teria feito isso, ter vindo na minha casa. Deus escolheu você, meu irmão.
E você sabe quanto isso é importante para mim. Naquele dia, Jesus entrou na minha casa, disse isso para mim. Hoje, irmãos, olha, eu passava muita dificuldade. E não era só financeira, não. Apesar de que nunca faltou um pão. Eu via assim, ó, eu tinha dinheiro naquela época, mesmo sem vender o imóvel que Robert tinha deixado de herança. Sem nada disso. Foram 5 anos, quase 6, sem ter a minha casa. Casa, né? Uma casa mesmo. Morando nesse depósito, que hoje, ontem foi terapia e eu fiz online, e eu disse para a psicóloga, esse lugar, Érica, foi o lugar que eu encontrei a Jesus. Ela regalou o olho, assim, porque eu não tenho dado estudo à minha psicóloga, porque não, no canal não é esse. Mas eu tenho dito a ela o quanto que Jesus a ama. E eu disse, olha, eu reencontrei a minha vida. Ela sempre diz, Marta, tem muita vida aí dentro de você. Aí eu disse para ela, eu reencontrei a minha vida aqui num dia assim, assim, assim. E ela sempre fala, poxa, eu amo você testemunhar. Irmão Mário, continue sendo essa luz, se deixando ser instrumento do Senhor. Irmãos, instrumento do Senhor, nós podemos ser de várias formas. Você que talvez não esteja agora sentindo o poder do Espírito Santo lhe envolvendo no manto sagrado do Senhor, receba, sabe? Eu recebi naquele dia, não sei se foi dia 22 de dezembro, eu não lembro bem, mas eu tenho anotado no meu livro que o pastor Edmilson, que eu acho que ele está aí. Pastor Edmilson, o senhor se lembra quando o senhor chegou um dia, que foi um homem também usado por Deus, e eu não posso deixar de citar isso aqui. Depois dessa luz que Mário trouxe para minha casa, usado pelo Senhor Jesus, eu tive mais um desafio. Minha irmã queria que eu fosse morar com meu pai, com ela na Pituba, no Rio Vermelho. E dizia sempre para mim, você tem que vir, Tata, aqui tem uma igreja católica, você não precisa nem pegar ônibus, você vai para a igreja católica. E eu dizia para ela, irmã, minha igreja não é católica, com todo respeito aos católicos, minha igreja é adventista, eu não vou morar aí, irmã. Porque todas as vezes que eu ia ficar com ela lá no Capão, ela alugava a casa, meu pai pagava a casa, minha irmã fumava maconha o dia todo, e eu tinha que suportar aquilo, porque eu estava simplesmente longe do meu, né, da minha casa, e eu cuidando de meu pai, tinha que conviver com aquilo, era muito difícil. Só que ela fazia uma pressão, já era pandemia, ela fazia uma pressão psicológica tão grande, como é que o meu pai vai morrer e você não vai estar cuidando de meu pai, eu vou ter que cuidar sozinha. Ora, meu pai tinha morado 6 anos em Jacuípe e eu ajudava a tomar conta dele todo esse tempo. E ela fazia essa pressão. Aí o pastor Edmilson chegou nesse dia, foi o primeiro almoço do pastor Edmilson, o primeiro dia que ele foi para Glebá. E eu esperei o pastor Edmilson, eu acho que ele vai lembrar disso. E esperei ele concluir o almoço dele, sentei de junto dele e disse assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Minha irmã quer. Aí pandemia, já era pandemia, minha irmã quer que eu vá morar com ela lá em Salvador para cuidar de meu pai. Pastor, eu não estou aguentando mais isso. Minha irmã faz... E eu não contei nada da maconha para o pastor, nada disso. O pastor se voltou para mim assim, num olhar de lado, e falou assim, irmã, não vá, porque sua salvação está comprometida. Irmãos, 2 anjos falaram comigo. Pastor Edmilson, o senhor sabe quanto muito eu sou grata, porque eu não tinha coragem de falar disso para ninguém, porque eu estava comprometendo a imagem da minha irmã que ninguém conhece, mas é difícil quando você tem uma irmã homossexual, nada contra os homossexuais, pelo amor de Deus, porque eu a amo, e que usa maconha o dia todo. Minha irmã, ela agora ela está aceitando as orações, pastor. Agora ela aceita as orações, que todo dia eu mando para o grupo. Às vezes ela até fala assim, poxa, hoje você pegou pesado na oração, mas eu sei que ela já entende alguma coisa. Falo do Espírito Santo para ela.
mas é muito difícil você conviver assim. Mas o que eu quero deixar não é só isso, porque conviver com as pessoas difíceis, nós temos que conviver sim. Nós não somos o Espírito Santo, mas podemos ser instrumento dele a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Meus irmãos, não vamos perder essa essência. Cara, nós construímos aqui, durante não só a pandemia, mas durante esses 4 anos, porque eu não estou nesse grupo há 4 anos, eu tenho menos tempo, mas eu encontrei aqui. Eu sou da sala 57, já testemunhei 2 vezes lá, mas esse grupo eu não deixo. Quando dá 3h40, eu estou aqui, pronta para assistir e para participar. Esse grupo da Igreja Virtual tem salvado vidas, eu tenho certeza. Muitas vezes nós não temos testemunho, mas eu quero. Mas o Mário sentou junto de mim a semana passada e disse assim: Irmã Marta, vamos ter o testemunho. E eu disse para Mário: Ô Mário, ele ligou para mim sexta-feira passada, vamos ter toda semana testemunho. Cara, testemunho, ele agrega mais, sabe? Ele une mais as pessoas, ele faz com que essa oportunidade que eu estou tendo aqui, que muitos irmãos não sabem disso, de dizer que Mário foi meu anjo naquele dia, de dizer que o pastor Edmilson também foi usado grandemente. Eu sou muito grata a vocês, cara. Continue, meu irmão. Não deixe que nada crie ranhuras na nossa fé. Irmãos, ainda que porque eu não sou perfeita, ainda que eu diga alguma coisa, que eu fira alguma palavra que magoe alguém, coloca-se, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos dizer assim, o que é que Cristo faria no meu lugar, antes da gente responder para o outro com algum tipo de carga negativa, do tipo que não vai agradar. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos ser, assim, mais semelhantes a Cristo nesse dia. Eu quero deixar para vocês minha gratidão, cara. Sou muito grata a vocês. Eu não vou para a viagem Eu não vou para o encontro. Gostaria de ir, mas não vai dar para mim, de fato. Mário já sabe disso. Mas eu vou estar com vocês sempre, cara. E quem sabe, né, daqui para o dia 19 de abril ou de janeiro, eu de alguma forma consiga ir. Mas eu quero dizer para vocês que todos os dias eu estou aqui, 3 da manhã e 3h45 eu estou entrando por aqui. E eu vou estar sempre diante de Cristo e clamando aos céus que abençoe vocês, abençoe a casa de vocês. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Meu filho ontem veio para aqui de novo, veio aqui me visitar, o Luciano, e ele está firme, vai se rebatizar para a honra e glória do Amém. Senhor. Glória a Deus. Amém, Marta. Beijo para vocês no coração. Obrigado, Marta. Obrigado por nos receber naquela tarde. Foi uma visita de surpresa mesmo, ela não estava preparada. Irmãos, ela contando essa história aqui, eu vivi cada momento, viu, Marta? A reação dela, pastor Jefferson, quando eu falei: Marta, você precisa sepultar seu marido. Quem morreu foi Robert, não foi você, não. Ela regalou o olho assim. Mas louvado seja Deus, Marta, que o Espírito Santo fez exatamente aquilo que você precisava. E está aí o seu testemunho para a glória do nosso Deus. Obrigado, Marta. Continue firme e forte até que Jesus venha, viu? Deus Amém. abençoe. Amém. Pastor Jefferson, contigo, homem de Deus. Ok. Marta, eu fico feliz em ouvir seu testemunho. Lembro com muito carinho das vezes que eu estive na sua casa. Eu estava ali no início do namoro com a Aline ainda. Estivemos lá. Lembro do irmão Robert. E eu sei da necessidade dessa ação aí que o irmão Mário mencionou. Como pastor, eu já tive o privilégio de ter que sepultar pessoas já com 10, 15 anos de falecido lá com seus familiares. É necessário, isso é uma linha divisória na vida da pessoa. E eu louvo a Deus, o Luciano também, que tanto eu consigo, sempre quando eu estou conversando com meu cunhado, né, Júnior Balau, como é conhecido aqui, era quase unha e cutícula, né? Era um trio. Era Luciano, Júnior e Eric, da irmã Ivone, né? Esses três aí eram inseparáveis, os três mosquiteiros, e até hoje Júnior tem sempre contato com o Luciano e tudo mais. Eu louvo a Deus
porque Deus não cessa de cuidar dos seus filhinhos e filhinhas, tá? Deus tem mimado você, irmã Marta, e tantas outras pessoas, e siga orando. Eu lembro com muito carinho também como é o nome? Tem, Gabriel é o mais novo, mas tem Noni, Luciano, não, o mais velho, o mais velho. Robert, Robert, Quem? Robert. Robert? Diga aí, Marta, o nome do mais Não, velho. não. Tem um outro filho, não, Marta? Tem Rony, outro. Rony Wagner. Rony Rony. Wagner. Eu tô aqui Doni, mas é Rony. Eu lembro de Rony. É que Robert é do outro relacionamento, né? É isso. Ok. Então eu louvo a Deus por isso e Papai do Céu segue guiando vocês. Irmãos, eu preciso seguir aqui por conta do horário. Imagina o seguinte. Pensa aqui. Pastor Edmilson não vai poder falar, ele está num ambiente que está em mudança, ainda não conseguiu mudar para a casa dele, está num hotel, e para falar no hotel pode incomodar os outros quartos, né? Então, por isso ele me pediu para seguir aqui com a mensagem. Muito obrigado, pastor Edmilson, louvado seja Deus, porque sua mudança já foi, agora o seu outro desafio é conseguir comportar tudo dentro do apartamento. Tá aí uma pessoa que precisa de um milagre agora, viu? Comportar os móveis de uma casa no apartamento. Vamos orar pelo pastor Edmilson. Irmãos, imagina que alguém está passando por você e faz a seguinte pergunta. Pode ser irmã Marta, irmã Elisama, irmã Zilma. A pessoa chega para você e pergunta assim: Irmã, me ensine a orar. Qual seria a sua metodologia? Qual seria a sua pedagogia para ensinar alguém a orar? Mais do que isso, imagina que você tem pessoas que já estão há 30 anos, 40 anos na igreja e te pergunte assim: Irmã Zilma, a senhora poderia me ensinar a orar? Pastor Robson, o senhor poderia me ensinar a orar? Foi exatamente esse o pedido que os discípulos fizeram a Jesus em Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 15. Foi exatamente esse pedido que os discípulos fizeram a Jesus, registrado também em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Esses textos, imagina o seguinte: você tem várias pessoas que estão assistindo, que estão visualizando a mesma cena. Tempos depois, essas mesmas pessoas começam a relatar a respeito dessa mesma situação. Bom, essas pessoas vão contar, vão relatar a mesma situação, só que com características diferentes. É exatamente por isso que no livro de Lucas e também no de Mateus, você tem a chamada a oração, aquela oração modelo, a oração do Pai Nosso, que tem palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia, Lucas capítulo 11, quando nós temos aqui, logo no início, os discípulos indagando a Jesus, pedindo para Jesus ensiná-los a orar. Poxa, mas judeus, homens que estavam ali, desde a sua infância, foram ensinados pelos pais como orar, e ainda assim estavam pedindo como orar. E eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Jesus começa a ensinar a orar. E sabe o que é que nós fazemos? Erroneamente, nós imaginamos que a oração que Jesus ensinou é simplesmente o Pai Nosso. Depois você vai ler o capítulo 11 do livro de Lucas e você vai perceber que quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, não é uma mera repetição daquilo que nós conhecemos como Pai Nosso. Eu vou ter que adiantar, porque a gente não vai dar tempo explorar tudo isso aqui, mas somente para você ver uma coisa interessante que nós passamos desapercebidos com relação à oração. Logo no versículo 1 do capítulo 11 de Lucas,
você tem aqui a informação a respeito desse momento que os discípulos se achegam a Jesus, tal. E aí no versículo 2 você tem uma síntese daquilo que nós conhecemos como um Pai Nosso. O verso 2: então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e a oração que nós já conhecemos. Até aí você conhece de cor e salteado. O grande problema é que a gente pega essa oração do Pai Nosso e imagina que esse foi simplesmente o ensinamento de Jesus. E esquecemos do que ele diz em seguida. Termina a oração do Pai Nosso e Jesus continua ensinando como orar. Aliás, o pedido foi esse: ensina-nos a orar como João Batista ensinava aos seus discípulos. Nós esquecemos, nós pegamos a metade da bênção e achamos que ali está finalizada a pedagogia de Jesus. Mas ele continua no versículo 5, ele conta a parábola do amigo inoportuno, e ele diz assim, olha, imagina uma pessoa imagina à noite, meia-noite, chegou alguém na sua casa, e um visitante, você não tem o que dar, e você vai para a casa do vizinho e bate a porta, e o vizinho diz, olha, já está tudo fechado. Lembre-se que naquela época as portas eram diferentes das de hoje, não tinha trinco como nós temos hoje, e ali as pessoas deitavam próximo à porta também, até por uma questão de segurança, se houvesse algum bandido, algum ladrão, alguém tentasse invadir, as pessoas estavam dormindo ali nas proximidades, os filhos, próximo à porta e tudo mais. E então Jesus diz assim, se alguém chegar na sua, na sua casa, você vai procurar do vizinho. Ele termina essa parábola dizendo assim, no verso 8, digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Pensa aqui o seguinte, rapidamente. Chegou alguém na sua casa, você não tem o que dar de comer, você corre para o seu vizinho. Vizinho, vizinho, por favor, faltou pão aqui, me consegue 3 pães. E o vizinho, "Ó, já está tudo fechado, já estão todos dormindo. Mas chegou visita, tal, por favor, me ajude, eles não têm o que comer." Aí Jesus apresenta 2 situações. Se ele não te der pão por ser seu amigo, ele vai te dar porque você vai ficar importunando, você vai ficar pedindo. Lembra do Kiko, do Chaves? Lembra da história do Chaves, quando o Kiko ficava, oh, por favor, vai, 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 insistindo? O que Jesus está dizendo é o seguinte, que esse seu amigo, ele vai lhe dar por um dos 2 motivos. Ou porque ele é muito seu amigo, ou se não for tão seu amigo assim, você vai insistir tanto, que ele vai dizer assim, ó, quer saber de uma? Toma logo esse pão aqui que eu preciso dormir, toma. Com isso, Jesus está dizendo que o nosso Pai Celestial, ele nos dá pelos 2 motivos. Primeiro, porque ele é o nosso grande amigo. E segundo, porque Deus quer que insistamos nas nossas orações. Pastor, mas será que é isso mesmo que ele está falando? Basta você continuar lendo. E você vai ver no versículo 9, quando ele diz, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí ele faz aquela colocação bem interessante, quando ele diz assim, qual dentre vós é o pai que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aqui, irmãos, o verso 13, ao meu ver, é a nota tônica do ensinamento de Jesus. Se você não entendeu ainda como é que é orar, o versículo 13 vai ensinar como é que devemos orar. Pastor, não sei orar. Pronto, é o versículo 13 que está explicando como orar. É a síntese. O problema é que a gente fica repetindo o Pai Nosso, achando que é a síntese, o suprassumo da pedagogia de Jesus. Olha o versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Em suma, o que é que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Você quer aprender a orar? Na sua essência, peça ao Pai o Espírito Santo. Aí agora você vai perceber que faz todo sentido quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo pega as nossas orações e leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. Você quer aprender a orar? Busque do Pai o Espírito Santo, porque ele vai colocar as palavras corretas nos seus lábios, vai colocar o pensamento correto na sua mente, para que você esteja em íntima ligação com o Pai e o que você orar chegue até o trono da graça. Já aconteceu, e eu imagino que a irmã Marta passou por isso, de você está orando e sentir que a sua oração não passa do teto. Quem já sentiu assim, levanta a mão aí. Você está orando e sentir que a sua oração não passou do teto, não precisa estar passando pela dificuldade que a irmã Marta passou. Mas você já passou por isso? Pronto. Aqui está a novidade da oração que Jesus nos ensinou. Quando você clama pelo Espírito Santo, olha que coisa interessante. Quando você clama pelo Espírito Santo sobre a sua vida, você não precisa levar a sua oração ao céu. É o contrário. Como é que o Pai Nosso começa? A oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. A minha oração, do jeito que está, eu, pecador falho, ela não vai passar do teto de fato. Mas o reino de Deus, venha a nós o teu reino. O reino de Deus se faz presente aqui agora mesmo. E a pessoa do Espírito Santo, que é o representante real, fiel do reino de Deus, se faz presente ao seu lado, na sua vida. Toma aquela oração imperfeita, falha de um pecador miserável, e ele pega com gemidos inexprimíveis, leva até o trono da graça de Deus. Explica um negócio desse? Isso é milagre. Vocês entendem por que o Espírito Santo é tão essencial na vida do cristão? E por que o inimigo trabalha tanto para que não tenhamos essa íntima relação com a pessoa do Espírito Santo? Que o Espírito Santo tem esse papel, inclusive naqueles momentos que você sente que a sua oração não chega, que a sua oração não passa do teto, e que ela não passe. E que não passe. A pessoa do Espírito Santo está aqui para fazer esse, vamos dizer assim, num ditado popular, fazer esse meio de campo, levar as nossas orações do jeito que ela precisa chegar ao trono da graça de Deus. E esse Jesus maravilhoso, ele faz assim, ele nos atende à oração, esse Deus maravilhoso, ele nos atende à oração, primeiro, porque ele é o nosso amigo, e segundo, pela nossa insistência. Por que pela nossa insistência? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, irmãos. Nós queremos as coisas para agora, para hoje, para já. E Deus nos ensina através do tempo. Os pedidos que nós fazemos, os clamores que nós fazemos. E eu preciso compartilhar com vocês aqui, o nosso tempo é bem curto. Na quarta-feira, última quarta-feira, eu vou compartilhar aqui com vocês essa imagem. Vocês estão conseguindo ver aí, Mário? Estão conseguindo ver? Sim, pastor, tá dando Uma para ver sim. foto, pronto. Juliano, Essa foto aqui, eu tirei na terça-feira. Esse aqui é o Vitor, que está segurando esse estudo bíblico. O Vitor é filho da irmã Rita, que há mais de 10 anos ora pela conversão do Vitor. E o Vitor disse assim, olha, eu quero batizar, eu até quero, mas eu tenho vergonha, muita gente lá na igreja. Ele falou com a mãe, ô mãe, fala com o pastor para eu batizar, mas para eu batizar só eu, ele e a senhora, eu tenho muita vergonha. Eu fui na casa deles, conversei com o Vitor, e o Vitor disse assim, ô pastor, eu quero batizar sozinho, que eu tenho vergonha. Eu disse, Vitor,
Você vai privar a igreja de participar dessa festa, você vai privar a igreja de estar presenciando um milagre que por tantos anos a sua mãe orou, clamou pela sua conversão, e agora que você aceitou a Jesus, você vai privar a igreja dessa alegria? Aí eu fiz uma proposta, que tal nós marcarmos o seu batismo para quarta-feira? Quarta-feira é o dia que tem menos gente em relação ao sábado na igreja. Ele disse, então tá bom, pastor. Só que ele não sabia que a igreja estava lotada na quarta-feira. E aí nós marcamos o batismo e aqui está a cena do Vitor na última quarta-feira sendo batizado. E eu perguntei, e aí, Vitor? E aí, tá com vergonha ainda? Ele disse, não, pastor, esse é o dia mais feliz da minha vida. E aqui está a irmã Rita, ó, feliz. E no dia do batismo, a irmã Rita me falou uma coisa que eu não me lembrava. Ela disse assim, ô pastor, tem exatamente um ano que o senhor estava fazendo o culto fúnebre do meu irmão. E agora, exatamente um ano, o meu filho, depois de muitos anos estudando a Bíblia, ele tomou a decisão ao batismo. E aí, nessa mensagem que eu fiz antes do batismo, eu citei uma coisa interessante que tem acontecido. Muitas pessoas têm a oportunidade de serem batizadas. E eu citei o exemplo da sobrinha dele, que é essa garotinha aqui, ó, que estava ali assistindo. E quando eu fui visitar o Vitor, ela disse, ô pastor, eu quero tanto batizar. E eu perguntei, você tem quantos anos? Ela me disse, eu tenho 6 anos. Eu disse, vai, continua estudando a Bíblia, vai fazendo estudo bíblico, e quando chegar o momento, quando você estiver na idade, você vai ser batizado. Aí ela me disse, eu queria tanto batizar junto com meu tio. E eu aproveitei esse momento do batismo e contei essa história. Eu disse, olha, essa pequena aqui, ela gostaria tanto, quantas pessoas têm oportunidade, poderia ser batizada, mas ficam protelando, protelando, protelando. Essa aqui é a irmã Rita, a mãe do Vitor, e essa é a sobrinha do Vitor. Só que aí, quando terminou, eu me deparei com uma outra situação na mesma noite do batismo. O pai do Vitor, esse aqui, ó, esse mesmo que está aqui, ele disse assim, pastor, eu ainda não sou batizado. Minha esposa é membro da igreja há mais de 10 anos. Mas anote o que eu estou lhe dizendo: o próximo batismo nessa igreja vai ser o meu. Vai ser o meu batismo. Glória a E eu fiquei Deus seja numa louvado, alegria pastor. tão grande. Sabe, irmãos, as bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. Eu pedi licença ao irmão Mário, eu pedi ao irmão Mário para mudar a dinâmica hoje, só hoje. Não fica triste, não. É porque eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero fazer um exercício com vocês, um exercício de oração. A pergunta é: você sabe orar? Será que você está pedindo o que realmente importa a Papai do Céu? Que tal se nós aproveitarmos esse momento agora? Agora a nossa oração é proibido pedir qualquer coisa a não ser o batismo do Espírito Santo hoje. Não adianta você pedir para a semana, não. O batismo é para hoje, para hoje. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos fazer um exercício? Eu vou dar um tempinho aqui. Um tempo é curto, 2 minutinhos. E eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Você vai orar, você não vai fechar os olhos. Se você puder, eu estou aqui de frente para a janela, olhando para o céu. Se você puder olhar para o céu, melhor. Se não puder, não tem problema. Você vai passar 2 minutinhos, deixa que eu conto o tempo, tá? Deixa que eu conto. Você vai passar 2 minutos conversando com a pessoa do Espírito Santo, clamando ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo na sua vida. Não fecha os olhos, você vai abrir os olhos e vai conversar com o Senhor. Senhor, por favor, me ajuda, me fortaleça, me ajude a caminhar, a amar o Espírito Santo, me batize, me ensine a orar, Senhor. Me batize com seu Espírito. É só isso que você vai fazer. Aí, quando finalizar o tempo, você vai perceber, vai tocar uma musiquinha.
tá bom? Quando tocar essa musiquinha, faz parte da oração também. Você vai cantar essa música também, tá certo? Pode ser assim? Então, vou colocar uma tela aqui. Quando colocar a tela, você vai acompanhar. Deixa o seu áudio ligado, tá bom? Porque aí, quando terminar, tem um áudiozinho. É o tempo da oração. Mário, os áudios estão todos fechados, né? Menos o meu. Pronto, ok. Vamos seguir, então, valendo aqui o tempo do nosso clamor pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que o Espírito Santo seja alguém presente na sua vida no dia de hoje. Que você seja uma bênção para abençoar outras pessoas. Você já orou, você já cantou, mas a oração nunca é demais. Por isso, agora sim, eu quero te pedir para fechar os olhos e mais uma vez clamarmos ao Senhor. Pai bendito, louvado seja o teu precioso nome, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor tem nos purificado, nos perdoado, mas acima de tudo o Senhor quer estar conosco dia após dia. Batiza-nos hoje com o teu Espírito Santo. Nos ajuda a fazermos a tua vontade, não fazermos a nossa vontade e pedirmos que o Senhor abençoe. Que no dia de hoje, Senhor, nos diga o que fazermos, coloca-nos de frente de pessoas que precisam ser ajudadas, visitadas.
pessoas que estão passando por necessidade. Nos ajude a sermos condutores da tua bênção, porque o teu reino já está aqui conosco, através da santa presença do Espírito Santo. E a nossa vida, pela tua graça, será conduzida e direcionada por ele. Nos dê a tua paz, abençoe cada família, cada igreja aqui representada, e que sejamos testemunhas vivas do teu poder, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Mário, muito Amém, obrigado. Que amém. a bênção esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Nós é que agradecemos, pastor Jefferson. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado mais uma vez. Tem sido uma bênção essa semana. Cada dia um mais surpreendente, mais agradável, mais benéfico, mais completo do que o outro. Louvado seja Deus por tudo que aconteceu aqui durante essa semana, pela sua presença, queridos amigos e irmãos, ao nosso querido pastor Robson, meu amigo em especial, tu sabes disso, pastor Robson, tem um carinho muito grande pela sua pessoa, não canso de dizer isso. Meu querido amigo pastor Jefferson, ao qual eu tive a alegria de estar padrinho, né? Padrinho de casamento. Ô, Padrinho, Mário, antes de foi você não, abrir os áudios geral aí, eu queria só sim, falar uma coisinha. fica à Pode fazer vontade. as considerações finais suas. Eu quero, logo antes de você abrir os áudios, eu quero só falar uma coisa em 15 segundos eu falo, tá? Pronto. Pode fazer suas E aqui a gente considerações. encerramos, pastor Jefferson, nós encerramos mais uma madrugada com Deus, lembrando sempre que eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. A nossa gratidão, pastor Edmilson, que Deus abençoe o seu ministério, por onde passar, pastor Edmilson, seja sempre o instrumento nas mãos de Deus. Um dia de preparação abençoado para você, para que quando chegar as horas do sábado, todos nós já estejamos prontos para receber e desfrutar das bênçãos do nosso Deus. Fiquem todos na paz e na graça. Deus abençoe ricamente a todos vocês.